Desde que eu me conheço por gente, eu sempre amei livros. Eu falo que eu gostava de ler antes mesmo de saber ler, porque a minha mãe lia historinhas pra mim antes de dormir. E como eu já tenho anos como leitora, eu também já fiz muita cagada como leitora. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre as ideias bobas que eu tinha, os preconceitos que eu tinha com alguns tipos de livro, ou até alguns hábitos que eram bem tóxicos, que me faziam perder a vontade de ler ou só ler livros que eu não gostava. E o meu objetivo aqui é te contar sobre esses erros pra que tu talvez não cometa eles e goste mais de ler e não tenha essa coisa de perder a vontade de ler por causa de algumas atitudes que são muito pequenininhas, mas que têm um impacto muito grande lá na frente. O primeiro erro de todos era ler por obrigação. Eu acredito que isso começou a acontecer por causa da escola, porque na escola tu tem que ler com o objetivo de provar que tu leu aquele livro. Então tu tem que ler o livro e entender o que tá acontecendo ali pra tu fazer uma resenha, pra tu fazer uma crítica, um resumo, responder perguntas numa prova, pra realmente mostrar ali, olha, eu li esse livro, eu sei o que acontece, eu entendi a história. E como o teu objetivo ali é passar de ano, é passar numa prova, o foco não é te incentivar a gostar de ler, não é falar assim, olha, esse livro aqui, ele é muito interessante por causa disso, disso, daquilo, a gente vai descobrir um mundo novo, entender personagens com realidades diferentes, não. É só tu ler o livro e provar pro teu professor que tu, de verdade, leu aquele livro ali. E como o teu objetivo é ler esse livro pra passar numa prova, pra passar de ano, tu não é incentivado a gostar de ler ou ter alguma afinidade com a leitura. Os livros viram só uma obrigação e, como qualquer outra obrigação na tua vida, vira uma coisa chata. Só que culpar a escola é muito fácil, né? Mas eu também tenho parte de culpa nisso, porque eu mesma criava umas obrigações aleatórias na minha própria vida como leitora que atrapalhavam bastante. Tipo, eu preciso ler esse livro porque como é que eu vou falar que eu sou leitora sendo que eu não li esse livro que é super popular? Ou que se eu quero ser uma pessoa melhor, então eu tenho que ler livros de autoajuda. Não é que era uma escola me obrigando a ler esses livros, era eu mesma que criava essa pressão pra ler alguma coisa em específico e que no fim das contas eu acabava lendo o livro super rápido, não lembrava de quase nada porque eu queria acabar aquilo logo, que inclusive é o segundo erro que eu vou falar. Ler rápido demais pra ler em quantidade em vez de qualidade. Lá em 2010, mais ou menos, eu descobri a comunidade literária aqui no YouTube. E isso foi maravilhoso, porque eu comecei a descobrir um mundo de pessoas que também amava ler e falar sobre livros. Descobri vários livros que eu amo até hoje, que eu talvez nunca tivesse acesso lá atrás se não fosse por causa disso. Mas também eu tive acesso ao lado tóxico da comunidade literária. De ver pessoas lendo 10, 15, 20 livros no mês e eu pensando, poxa, eu leio 2, quem eu sou? Sabe? Eu lá sou leitora de verdade, se eu leio tão pouco comparado com essa gente. E foi aí que eu inventei a ideia besta de colocar a meta de ler 50 livros em um ano. E como qualquer meta, no começo eu tava super motivada, né? Lia um monte, tava empolgadíssima. Chegou ali pelo terceiro mês, minha motivação deu uma diminuída. E pra conseguir manter esse ritmo que eu precisava pra alcançar os 50 livros no final, eu comecei a ler muito mais rápido. Eu tentava acelerar a leitura, pulava umas partes meio chatas, fazer aquelas coisas pra ler mais rápido, ler em maior quantidade em vez de qualidade, porque agora a minha meta não era eu gostar dos livros que eu tô lendo, era ler um número X lá, que eu inventei que era os 50, porque era um livro por semana mais ou menos. E o que acontecia é que eu chegava no final de um livro, fechava ele, colocava ele ali do lado na minha estante, ai que maravilha, terminei. Já pegava outro, abria e começava a ler imediatamente, sabe? Não dava nem tempo da poeira baixar daquele livro ali, e isso fazia com que eu não lembrasse da história, não absorvesse praticamente nada. Tem tanto livro que eu li nessa época que eu não lembro nada, assim, ó, se tu me falar, mostrar a capa, eu vou falar, li esse livro, sobre o que é, não tenho a menor ideia. E eu acho isso tão triste, sabe? Tipo, eu fico pensando no tempo que eu gastei lendo aqueles livros e que serviu pra nada, porque eu não lembro da história, não sei sobre o que é, não sei, não absorvi nada com aquilo. Só bati a minha meta lá de quantidade de livro que eu queria ler, o que não significa nada pra mim hoje em dia. Porque eu ficava nessa competição muito inútil com pessoas que eu nem conhecia, que nem me conheciam, mas que, se fulana de tal tá lendo tantos livros, então eu tenho que ler também, porque não sei... nada a ver, sabe? Então eu não tenho, assim, uma quantidade mínima de páginas que eu leio todos os dias, ou uma quantidade mínima de tempo que eu leio todos os dias. Eu não leio todos os dias, uma revelação aqui, porque tem dia que eu não tô afim, tem dia que eu tô cansada, que eu tenho outras coisas pra fazer, sei lá. Essa ideia de produtividade
ansiedade na leitura, de competição, de criação de um monte de metas e comprar um monte de livros. Pra mim, isso não faz sentido. Então, eu parei com isso, porque pra mim faz mais sentido eu focar no meu momento ali de aprendizado e de entretenimento. Uma outra consequência dessa coisa de querer ler muitos livros, né, ler em quantidade, é que eu nunca desistia de livros. Eu não vou falar nunca, que eu até lembro de um ou outro que eu desisti, mas era muito raro. Eu tinha que estar odiando o livro. Porque na minha cabeça funcionava assim, se eu já gastei 4, 5 horas lendo esse livro, se eu desistir agora, eu perdi tempo, né? E eu já fiz um vídeo falando sobre por que eu acho que tu desistir de livros que tu tá achando chato é uma forma de tu ler mais. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição. Mas dando uma resumida, se tu se obriga a ler um livro que tu não tá gostando, seja porque ele é chato, porque ele tá maçante, porque tu não tá entendendo nada, porque não é o momento certo de tu ler aquilo, se tu se forçar a ir até o final, tu provavelmente vai odiar a tua vida como leitor. Tu vai procrastinar a leitura, tu vai querer fazer literalmente qualquer outra coisa em vez de ler aquele livro, tu vai querer ler muito rápido pra terminar logo esse negócio, sendo que se tu desistir do livro, tu não tá perdendo tempo. Perder tempo é tu gastar horas da tua vida sofrendo pra terminar um livro que tu não tá gostando. Meu quarto erro era ler livros só porque as outras pessoas falaram que é bom ou porque as outras pessoas falaram que eu tinha que ler ele. E quem nunca passou pela situação de pegar um livro que tava todo mundo falando que é incrível, que é super popular, e daí quando tu termina de ler o livro, tu fica pensando, será que eu peguei o livro certo? Eu tô lendo o mesmo livro que essas pessoas estão lendo? Porque eu achei isso aqui terrível. É claro que isso pode acontecer com qualquer livro, independente da forma que tu escolheu começar a ler ele, mas tem muito livro que a gente tem essa pressão pra ler e pra gostar deles, porque todo mundo gosta, porque é popular, porque todo mundo fala bem desse livro, porque é um clássico, e como é que tu vai falar que não gostou desse livro clássico? Ou se tu falar que não gostou, as pessoas vão acusar que tu não entendeu o livro. Mas por mais que eu também já tenha dito que, esse livro eu acho que todo mundo deve ler, tem uma coisa chamada, talvez esse livro não tenha sido escrito pra ti. E por mais que todo mundo goste dele, aqui se aplica muito aquela frase de que tu não é todo mundo. Mas de verdade, não se coloca essa pressão. Tem vários livros que eu sei que todo mundo gosta e que já me falaram 1000 vezes que eu tenho que ler, mas eu também sei que esse não é o tipo de livro que eu vou gostar, ou eu não tenho o menor interesse em ler esse livro específico ali, porque ele não tem nada a ver comigo. Tipo esses livros aqui, que eu ouço muita gente falando bem deles, elogiando o livro inteiro, mas eu sei que eles não têm nada a ver com o meu gosto literário. Não que eu acho que eles sejam ruins, até porque eu não li eles, então eu não tenho propriedade nenhuma pra falar isso, mas eu só não tenho interesse em ler. E talvez isso mude no futuro, sei lá. Mas por mais que eu ache importante tu ler livros que tu tenha interesse, eu também acho que é igualmente importante tu sair dessa tua zona de conforto e explorar tipos de livros diferentes. Que é uma coisa que eu não fazia, porque quando eu era mais nova, eu praticamente só lia livros infanto-juvenis ali, e eu tinha preconceito com outros tipos de livro. Porque eu achava que, por exemplo, livros adultos iam ser muito difíceis, livro quadrinho ia ser chato, livro de autoajuda ia ser sem graça. Tanto é que eu demorei muito tempo pra começar a ler quadrinhos, porque eu tinha essa ideia de que ia ser só história de super-herói, que era uma coisa que eu não gostava muito, ou gibis infantis que eu gostava quando eu era mais nova, mas que já não se adequava tanto pra mim. Enquanto isso, eu podia ter lido livros incríveis se eu não tivesse esse preconceito, e quando eu parei e decidi começar a ler esse tipo de livro, eu fiquei obcecada, eu li vários, e tem vários que eu amo até hoje e vários que eu quero ler no futuro. A mesma coisa aconteceu com livros de não ficção. Eu só lia livro de ficção porque eu tinha essa noção de que biografia, livro científico, autoajuda, livro técnico, papapá, ia ser muito chato, ia ser coisa de adulto, sabe? Não tem nada a ver comigo. E eu não lembro qual que foi o primeiro livro de não ficção que eu li, mas eu lembro que quando eu comecei a testar eles, esses preconceitos que eu tinha começaram a se esfarelar. Por quê? Eu comecei a perceber que não é necessariamente chato, não é difícil, não é entediante, é muito interessante, na verdade. E eu sei que até hoje tem vários estilos de livro que eu ainda não testei, porque ainda tem essa vozinha na minha cabeça falando que, por exemplo, poema. Quero muito começar a ler poema, mas eu tenho a sensação de que vai ser tão difícil, de que eu vou me sentir burra, que eu não vou entender exatamente a mensagem ou as rimas ali que estão acontecendo. Mangá também é um tipo de livro que eu ainda não comecei a ler, porque eu não sei muito bem por onde começar, sabe? Essas sagas muito longas, tipo One Piece, que eu sei que todo mundo ama, eu tenho medo porque, meu Deus, é um negócio gigantesco. Então eu sei que quando eu começar vai ser ou com uma série menorzinha ou com um livro único, pra eu ir colocando o pezinho na piscina do mangá e ir testando pra ver como é
que é esse mundo, em vez de já mergulhar de cabeça numa série que tem 1000 livros já. Claro que assim, eu acho muito legal sair da tua zona de conforto e explorar tipos de livros diferentes, gêneros diferentes, formatos diferentes, mas ao mesmo tempo não se força a isso, não se obriga a isso, porque daí volta lá naquele primeiro erro que eu falei no começo do vídeo, que se tu se obrigar a fazer alguma coisa, tu não vai gostar. Então, a mentalidade que eu uso quando eu testo esses livros diferentes, que talvez não tenham muito a ver comigo, é de ter uma experiência nova mesmo. De que tá tudo bem se eu não gostar do livro, se eu não entender o que tá acontecendo, se eu quiser desistir no meio dele. O importante é testar um negócio novo. Na minha opinião, o melhor jeito de tu testar esses livros diferentes é pegar livros que sim são diferentes, mas que tem ainda alguma coisinha parecida com livros que tu já gosta. Então, por exemplo, se tu gosta muito de livros de ficção científica, talvez tu iria gostar de um livro de não ficção que fosse mais técnico mesmo, ali de psicologia, biologia, astronomia, sei lá. Ou se tu lê muito livro de mistério e suspense, que tal testar um livro de fantasia que tem alguns elementos ali de mistério também? Por isso que eu digo que qualquer pessoa pode gostar de ler. A questão é só tu encontrar o tipo de livro ou teu gosto literário ali pra escolher livros que tu vai gostar. E na minha opinião, o melhor jeito de tu fazer isso é seguir as tuas curiosidades e os teus interesses. Eu, pelo menos, sempre me considerei uma pessoa muito curiosa. Eu acho que essa é uma das minhas melhores qualidades, porque é aquela mentalidade de curiosidade infantil, sabe? De querer explorar o mundo e descobrir coisas novas, aprender coisas novas, o tempo inteiro. E daí eu tenho muito essa vontade com livros, com temas que eu não conheço, ideias que eu não conheço, culturas que eu não conheço, porque daí eu vou conhecendo um pouco mais sobre o mundo, aprendendo um pouquinho mais. E eu acho que essa visão de explorar as opções que tu tem é uma forma mais leve do que se colocar uma obrigação de ficar tentando coisas novas. Eu espero que essa lista te ajude para que tu tenha leituras mais leves e me conta aqui embaixo nos comentários quais foram os teus piores erros como leitor e o que tu fez para resolver eles, porque os meus piores momentos como leitora foram esses em que eu transformei a leitura, que era uma coisa que eu gostava, em algo com foco em produtividade, comparação e competitividade, que não tem nada a ver com o objetivo original lá de quando eu comecei a gostar de ler quando eu era criança, que era essa curiosidade, entretenimento, aprendizado. E é por isso que hoje em dia eu não me cobro pra ler livros específicos, ou ler uma quantidade X de livros por ano, ou por mês, ou até terminar todos os livros que eu pego pra ler. E isso me libera muito tempo pra fazer testes com a leitura. Tipo, um dos testes que eu fiz ano passado foi ler um livro que se chama O Caminho do Artista, em que a autora propõe um desafio de 12 semanas pra tu melhorar a tua criatividade, o teu pensamento artístico. E eu nunca teria lido esse livro no passado, primeiro porque eu não gostava de autoajuda, segundo porque eu nunca demoraria 12 semanas pra ler um livro, porque ele exige que tu leia um capítulo por semana pra ir fazendo os desafios. E eu teria perdido essa oportunidade de fazer uma coisa diferente e interessante que, sei lá, não tem um objetivo produtivo ali na leitura, mas que foi legal na minha vida. E que hoje eu tenho histórias pra contar a respeito disso. E eu quero que tu também possa gostar de ler livros sem ter essa pressão e sem cometer esses errinhos que atrapalham a gente, que fazem a gente perder a vontade de ler. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte o vídeo se tu gostou dele. E se tu for novo aqui no canal, se inscreve. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura toda semana. E eu te vejo no próximo.